Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez estamos iniciando o programa que costuma levar a paz à sua casa. Por que nós somos tão pretensiosos, os espíritas, no sentido de levar a paz? Porque eu não conheço outra religião que diga o seguinte. É a pergunta que está lá no final de O Livro dos Espíritos, que diz assim: é necessário então ser espírita, senão a gente não consegue se salvar? Tá? Essa é a pergunta, se não me engano, 982 de O Livro dos Espíritos. E a resposta: não, isso seria um absurdo. O importante, conforme o ensinamento, é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Entretanto, tem que fazer mais alguma coisa. Fazer a caridade, porque Jesus disse, fora da caridade não há salvação, e ao mesmo tempo exercer o perdão, porque até mesmo dentro das famílias é necessário existir o perdão, porque se não for assim, não vai. Então, se a pessoa tem essas 4 condições, se ama a Deus, ao próximo, faz caridade e o perdão, pelo amor de Deus, ele está salvo, está muito bem, portanto não atacamos outras religiões. Apenas o Espiritismo é um caminho mais racional. É lógico, você pode examinar, tirar a prova, até os falecidos podem se comunicar, e se comunicam, dão provas, etc. Então, isso para deixar claro que ninguém tenha medo do que se passa num programa como esse. Pelo contrário, é estimulando a que todos nós amemos a Deus, ao próximo, façamos caridade e exerçamos o perdão. Mas, enfim, começamos o programa de hoje e estamos passando aqui para o Vec Miller. Tudo bem, querido irmão? Tudo bem, senhor. Nós nos cumprimentamos para começar, né? Isso. Então, vamos lá. E, aliás, Vec Miller, então pega essa rotina a ser seguida, fica melhor, porque... Alô, eu até pessoal. vou antecipando, antes de mais nada, eu vou antecipando. Eu já estou tudo marcado para fazer uma cirurgia que vai me obrigar a ficar afastado. Talvez de 15 dias, não sei. Talvez 20 dias. Mas é uma cirurgia que tenho que fazer. E então, já vou dizendo que alguma novidade vai acontecer. Lembrando que é para melhor, né, seu Gama? É para melhor. Nem não é coisa de dizer já... prepara porque vai desencarnar. Pode desencarnar sim. Não, mas não na vai. verdade é apenas uma cirurgia na vista. Como é que é o nome? Glaucoma, né? Não. Catarata. Catarata. Coisa, catarata. Teoricamente é simples, mas exige um afastamento e um repouso, então vamos ver. Vamos lá, Vermelho, de tudo contigo. Olá, pessoal, sejamos todos bem-vindos ao TVC, canal Correio da Manhã, com o programa Enfoque Espírita. Nós aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. É só vocês nos enviarem um e-mail, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. O programa também pode ser visto pela internet, www.tvc16.com, pelo Facebook, TVC Correio da Manhã, e pelo Instagram também, TVC Correio da Manhã. Toda a programação deste canal, tá certo? É veiculado também em outras cidades do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação, tá certo? Então passemos agora a nossa leitura, tá certo? É exatamente Passos da Vida, vindo através de Chico Xavier, de Espíritos Diversos. E o título de hoje é Se Formos Justos. Deixa que a justiça te clareie a visão, para que o egoísmo não te imponha a loucura e a cegueira. Se formos justos, não nos inclinaremos à censura e à reprovação ante os erros dos semelhantes, porquanto conheceremos de sobra nossas próprias fraquezas. Se formos justos, esqueceremos a queixa e a reclamação. Por quê?
Notaremos ao nosso lado aqueles que caminham no mundo, suportando fardos e agressivos, mais agressivos e mais pesados que o nosso. Se formos justos, não exigiremos dos outros demonstrações prematuras de bondade, a compreensão, de vez que sabemos quanto nos custa o equilíbrio próprio no escabroso acesso às conquistas morais. Se formos justos, não nos confinaremos ao círculo doméstico, cristalizando-nos nas vantagens particulares, porquanto aprenderemos que as dores do vizinho são iguais às nossas, cultivando por isso a fraternidade que nos quinhoará de alegrias e bênçãos. Sejamos justos e entenderemos a riqueza dos bens que o Senhor nos empresta, sabendo enxergar a indigência e o infortúnio que nos pedem simpatia e socorro. Sejamos justos e perceberemos, enfim, que o trabalho infatigável no bem comum é a única fórmula de paz, suscetível de garantir-nos a felicidade e a segurança, porque os cultivadores da justiça, pelo serviço incessante a todos, conhecem o supremo valor do tempo, convertendo o presente na gloriosa preparação do futuro. Quem assina é Emmanuel. Emmanuel era o guia de Francisco Cândido Xavier. Isto. Um espírito muito evoluído, mas ainda, como missionário, eventualmente pode reencarnar na Terra. Porém, voltando ao nosso estudo, nós estamos estudando as leis morais. Que história é essa? É que o Espiritismo não tem rituais, não tem sacramentos, não tem mandamentos, também não te cobra nada, é proibido até cobrar, não tem sacerdotes e é confiado no estudo que revelaram os Espíritos em todos os tempos. Então, as leis morais são aquelas que é regido pela própria consciência humana. De tal forma, então, que a ninguém é imposto nada. Ninguém vai para inferno nenhum. Tem que lutar apenas para não ficar na parte inferior após a morte, sofrendo quase tanto quanto no inferno. Só que não é eterno. E você mesmo provocou, você mesmo vai resgatar aquilo. Porque Jesus disse, isso que tu semeias, isto também ceifarás. Então, o que são as leis morais? Vamos lá. É a parte terceira de O Livro dos Espíritos. E nós já tínhamos estudado a primeira parte e a segunda parte, estamos estudando a terceira parte, começamos desde o princípio, vamos dizer assim, para ser coerente. Então, no capítulo 1, estudamos a lei divina ou natural. No segundo, a lei de adoração. No terceiro, a lei do trabalho. Quarto, a lei de reprodução. Quinto, a lei de conservação. Sexto, a lei de destruição. Sétimo, a lei de sociedade. Oitavo, a lei do progresso. Nono, a lei de igualdade. No 10º, onde estamos estudando a lei de liberdade. E nessa aí, então, nós estamos num texto importante da lei que fala exatamente sobre fatalidade. Fatalidade. E estamos, então, na pergunta 865. 65. Esse esclarecimento é necessário para que a gente entenda por que estamos andando devagar. Porque quando você conhece as leis morais, você conhece se errou ou se acertou. Ninguém precisa dizer que você errou. A sua consciência vai te avisar. Se você errou, se você foi bruto, se foi grosseiro, se houve um erro grave. Porque isto que tu semeias, disse o Divino Mestre, isto também ceifarás. Então, certeza, nós somos os vigilantes daquilo mesmo que nós vivemos. Daí, o Espiritismo não ataca as demais religiões, até respeita aqueles verdadeiramente religiosos e incentiva-os que seja assim, porque o Espiritismo não pretende ser a única do mundo, apenas é uma que segue rigorosamente a razão.
Daí nós estamos na pergunta 865, que eu peço ao novo amigo, para que faça a pergunta. Isto. O Pessoal, título é Fatalidade. Isto. Como se explica que a boa sorte favoreça a algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade, nem a inteligência? No jogo, por exemplo. A resposta que os espíritos deram, e selecionada pelo Kardec, é colocada então no mesmo século, porque foram duas edições, a primeira e a segunda edição. Na segunda e definitiva edição, daí nada mais mudou. Então a resposta foi essa. Alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna os favorece, é uma tentação. Aquele que como homem ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Ou seja, nós temos que evoluir moralmente. Quer queiramos, quer não. Não tem essa história de inferno, mas em compensação tem que resgatar. Qualquer que seja a pessoa. Com certeza que sim. Muito bonita a resposta. Vamos agora a 866. Isso. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? A resposta é bem objetiva. Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for, melhor a suportares, tanto menos te elevarás. Tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes, que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. E eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quanto mais não seja pela ausência da dor. Então nós vemos, por exemplo, que Francisco Cândido Xavier, eu mesmo fazendo um pequeno comentário, Francisco Cândido Xavier viveu a vida inteira para ajudar os outros. O local onde ele é reconhecidamente visto e constantemente era lá nas favelas ali, da cidade que ele estivesse vivendo, tanto em Pedro Leopoldo como em Uberaba. Quanto em Uberaba. Então, ficou bastante conhecido na cidade. O que o caracterizou até o final da vida foi a caridade, que ele atendia a todo mundo, nunca cobrou um tostão de ninguém, não tinha bens quando deixou, e os que tinha foram presentes para ele, que ele não aceitava presentes, mas alguns amigos reuniram e compraram uma casa para ele, que era um centro espírita. Ele nem chegou a comprar aquilo. Eles compraram, ele usava como centro, morreu e após a morte dele, continua lá o centro aberto. Tá? Perfeito. Seu Gama, aqui nós temos uma palavra muito interessante, que diz assim: assim o número dos desafortunados. Eu vejo da seguinte forma: quando nós nos achamos desafortunados, tá? É porque na realidade nós não alcançamos ainda um grau de inteligência para nós suportarmos as provas que nós escolhemos quando nós viemos para a nossa reencarnação, no caso atual. Neste caso, Deus não é culpado de nada. Não. Nós é que escolhemos tal prova para nós suportarmos, muitas vezes, a dor para que possamos evoluir. Nada, porém, ficará sem resgate. Exatamente. É o que está acontecendo conosco atualmente. Hoje nós temos essa pandemia, não é para nos castigar, é para que nós venhamos a nos conscientizarmos que devemos evoluir através intelectualmente e também moralmente. É isso, seu Gama? É sobretudo moralmente. Moralmente. Tá? Então, é inaceitável que uma pessoa tenha milhões e viva isolado, goste da vida bem, queira continuar disso depois de morto. Não. Porque Jesus disse, isto que tu semeias, isto também ceifarás. Então, aquilo que a gente vai ceifando nessa vida, a verdade foi plantada em vidas anteriores. Exato. E chega um dia que a gente tem que colher.
Então é a justiça absolutamente perfeita. Aqui não tem uma pessoa que condene, faz isso ou aquilo, não. É a nossa própria consciência exigindo resgate a fim de que então atinjamos a plenitude de sermos considerados espíritos bons, lutando ainda contra as suas imperfeições, até que não necessitemos mais reencarnar e continuemos a vida no plano espiritual e talvez em outros planetas, porque a evolução é dessa maneira. Então nunca estaremos parados, estaremos trabalhando para o amor e para o bem geral. Não é isso? Perfeitíssimo, perfeitíssimo. Bom, temos a última pergunta desse título. Isso. Bom, de onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? Antiga superstição, que prendia às estrelas os destinos dos homens. Alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Então, nada disso é real. Não. O que nós Não é temos mesmo. que fazer é nascer, trabalharmos pela nossa transformação interior e aí sim nós vamos, entre aspas, ter uma boa estrela. Exatamente. Então, o que foi traçado para nós passarmos, tanto para o bem quanto para o mal, como resgate, então, se isso acontece, a causa está em vidas anteriores. Exato. E sem resgate não fica. Se Deus é perfeito, por que que ele vai aceitar um espírito que matou muita gente, prejudicou muita gente, mas na última hora teve um religioso que chegou para ele, abençoou, perdoou os pecados dele e foi para o céu? Isso não é justiça divina. Pode ser uma justiça humana. Tudo bem, deram um jeitinho. Mas daí a dizer que isso é coisa de Deus, não. Coisa de Deus é o seguinte, é a palavra de Jesus. Isto que tu semeias, isso também colherás. Então, ele semeou o bem, vai colher o bem. Semeou o mal, vai colher o mal. Só isso, resgate, nada mais. Exato. Então, diante disso aí, Weckmiller, nós estamos agora passando para o conhecimento do futuro, que é outro título. É um outro subtítulo dentro da Subtítulo liberdade. dentro Da lei de liberdade. do capítulo 10, que é a lei da liberdade. Agora é o conhecimento do futuro. Interessante, tantas pessoas acham que têm conhecimento do futuro. Eu tive a oportunidade de estar com a dona Célia, né? Sim, sim. E a dona Célia falava certas coisas estranhas porque ela não podia saber quem éramos nós, o que tinha acontecido naquele dia, mas ela dava uma voltinha e ela ia falando, o espírito ia falando publicamente para mais de 200 pessoas, Isso. toda vez. Uhum. E aí então a gente via como o conhecimento do futuro atrai as pessoas. Vamos ver isso do ponto de vista espírita? Temos o Com primeiro certeza. intervalo ou não? Temos Temos. 2 minutos. Então, a primeira pergunta, Weckmiller, é contigo. Pode o futuro ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Por isso é que então nós temos aquela coisa que nós chamamos de intuição. Isto. Porque, na verdade, quando reencarnar, sabemos o que vamos passar, mas não em detalhes. E não, digamos assim, nós vamos resgatar tais coisas, mas os detalhes vão depender de nós mesmos enquanto Isto. encarnados. Aham. E às vezes não conseguimos resgatar nada, por atitude de terceiro, nossas mesmas atitudes. Aí voltamos, tantas vezes quanto for necessário. Meu irmão, a primeira coisa que o Espiritismo te ensina é o seguinte: você e eu, e todos nós, somos eternos. Eventualmente estamos encarnados. Mas desencarnados, as nossas culpas continuam gritando aqui dentro da nossa consciência. Ninguém pode negar a existência da consciência. E isso não se perde assim por acaso, não. Porque Jesus disse, isso que tu semeias, isso também ceifarás. Então podemos seguir, Weckmiller. Bom, seu Gama, nós chegamos a um primeiro intervalo, tá Sim, certo? Perfeito. Voltaremos em minutos. Até já.
Olá, pessoal. Vamos lá, Vecmília. Nós estamos voltando ao segundo bloco do programa Enfoque Espírita. Estamos estudando exatamente a lei de liberdade e um dos subitens, que é conhecimento do futuro. A pergunta 869 diz o seguinte, seu Gama: com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Olha, a resposta é magnífica. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque eu dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar o que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas que ele gostaria de opor-se. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência. Deixa você comentar, Vecmília, porque pois é tão claro. Gama. Aí nós vemos e nos leva a uma figura no ano de 1500, tá certo? Chama Michel de Nostradamus. Por que Deus permitiu que esse indivíduo tivesse as visões do futuro? Para nos auxiliar, pessoal. Simplesmente porque ele já sabia que o ser humano, tudo que pega, não faz bem. Ele destrói, infelizmente. Tanto é o que ele nos disse em 1500, no ano de 1500, 1500 e pouco, está acontecendo exatamente agora. Como é que ele previu isto? Como é que ele viu? Porque foi dado a oportunidade para nos alertar através das centúrias que ele as escreveu, para nós acordássemos e mudássemos as nossas atitudes para com o próximo, mas também para com a natureza. E vemos tanto sofrimento, desculpe interromper, mas que diz o seguinte: na Bíblia encontramos essa expressão: no final dos tempos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos filhos terão visões, tá? E vai por aí afora, então, explicando todo aquilo, o que está acontecendo. Ora, se está previsto isso no próprio Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, então está acontecendo hoje em dia, com muita morte, muita coisa, porque tem muita gente que precisa de um susto para mudar da vida que está levando. Leva uma vida tranquila, então que se esqueça os outros e vamos aproveitar. Mas a vida tem fim, essa vida tem. A vida no mundo espiritual, você volta para lá com as suas qualidades e seus defeitos, mas todos voltaremos. Perfeito. Eu gostaria de mostrar ao pessoal esse livro aqui, tá? É No Limiar do Infinito, tá? Vindo de Joana de Ângeles, através do Divaldo. E em um capítulo que diz desprendimento pelo sono, e corrobora exatamente aquilo que nós estamos comentando no Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, que você pode ter essas visões acordado e também através do sono, quando lhe é permitido. Então, o corpo restringe a capacidade de discernimento na razão da sua própria estrutura. Isso quer dizer o seguinte, devido ao seu grau evolutivo. Quanto mais grosseiro em sua função reparadora, menores se fazem as possibilidades de deslumbres para o ser encarcerado. Isso quer dizer o seguinte, para que, em definitivo, somente as pessoas com capacidade de entender o que lhe é aberto através do sono e através da sua vista quando encarnado, para auxiliar sempre. Quando a pessoa não é evoluída, pode ter sim alguns relances, mas nunca vai associar a alguma coisa e dizer, mas que coisa horrível, que um sonho que eu tive. E às vezes está mostrando exatamente aquilo que deveria fazer. Mais à frente ele diz o seguinte,
No estado de repouso físico, o espírito recobra o controle das potencialidades, podendo não somente recordar o passado, como algumas vezes, dependendo do seu estado de maior ou menor evolução, penetrar nos arcanos do futuro, graças às percepções que se lhe acentuam, conseguindo adentrar-se na informação dos acontecimentos mais ou menos delineados. Eu disse mais ou menos. Bom, então vamos à pergunta 870, Weckmiller. Mas, se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? A resposta dos espíritos, pessoal, permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de a estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria, se lhe não fosse feita a revelação. Não raro também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode surgir pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança com que não conta, pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele o sentimento de cobiça, pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando, talvez, para que tal se dê a morte daquele de quem herdará. Ou, então, essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Importante, se a predição não se cumpre, aí está outra prova, consistente na maneira por que suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele fato lhe faz nascer no íntimo. Ou seja, nós somos tentados de qualquer maneira todo o tempo, Weckmiller. Exato. Isso é impressionante. Todo o tempo nós somos tentados. Exato. Então nós temos que ter uma extrema vigilância em relação aos nossos atos. Porque todo aquilo que se passa está gravado aonde? No perispírito. Perispírito. Uhum. Tá? E então o perispírito, por outro lado, respondendo àquilo que a mente propõe. Isso. E aí, então, ou nós, já que estamos sabendo disso, temos que cuidar da nossa mente. Sim. Vigiai e orai. Repara que Jesus sempre disse objetivamente o que tinha que fazer. Bem simples. Exato. Agora, a explicação por que isso foi disso é que é mais complicada. Tem que ser maior para deixar bem claro para nós. Perfeito. Muito bonito. E aí nos mostra duas situações bem distintas, pessoal. Uma, se você souber antecipadamente aquilo que vai lhe acontecer, no caso que ele expôs aqui na resposta, nos induz a cobiça. Olha que coisa interessante. Por outro lado, ele nos mostra uma outra situação. Se nós soubermos que venhamos a herdar alguma coisa volumosa, para que não tenhamos nem a cobiça e também não termos a ansiedade em adquiri-la antes do tempo previsto. E aí nós estamos dentro de uma prova de capacidade de não emitirmos nenhum pensamento contra aquele que nos deixou algo para que ele venha desencarnar rapidamente. Tudo tem seu tempo. Então nós vemos que essa resposta é extremamente importante, porque é a nossa consciência, de novo, que nos acusa. A cobiça, a nossa ansiedade, a nossa
inveja. Isso nós temos que extirpar da nossa mente. Tá certo? O caminho é livre, mas as decisões não são. Não são. Mas Exato. têm que ser corrigidas se erradas são. Perfeitíssimo. Temos uma última pergunta em relação ao conhecimento do futuro. Uhum. Eu frequentei, por exemplo, a dona Célia e vi coisas extraordinárias, ela dizendo coisas que ela não podia dizer. Então ela disfarçava de várias coisas, disse aquilo até a pessoa finalmente se acordou. Aliás, ela dizia o seguinte, assim, chegou aqui uma energia. Ela não falava espírito, Ela não é não isso, seu falava, Gama? falava energia. Uma energia. E falou assim, olha, um caso, tá? Que ela contou lá numa das reuniões. Porque uma pessoa, rapidinho, seu Gama, uma pessoa foi lá e disse que o inventário estava todo complicado porque não tinha determinado documento. Aí, aquele que deixou a herança para aquela outra pessoa, chegou na dona Célia e disse, procura na escrivaninha tal, porque o papel caiu por trás. Da gaveta. Atrás da gaveta. E o juiz não podia decidir sem aquilo, aqui estava sumido lá. Olha, foram pesquisar e acharam. E acharam o papel. Isso mostra exatamente como é importante com que essa senhora, ela já tinha 80 e tantos anos. Isso de público na presença de umas 600 pessoas durante a reunião. Pelo menos. Isso é fantástico. Isso para ajudar as pessoas. Ela não oferia lucro nenhum. Não cobrava um tostão de ninguém. Exato. Mas tinha esse dom de ajudar as pessoas. Isso é maravilhoso. E recebia na casa dela tranquilamente. A hora que ela estava adormecendo, tinha sono, ia para lá, escrevia tudo, no dia seguinte ela racionalizava. Pois é, seu Gama, mas me parece que nós temos que fazer um segundo intervalo. Vamos lá, temos uma pergunta muito Até importante, já, mas pessoal. vamos lá. Até já. Voltamos daqui a 1 minuto. Estamos de volta com o programa Enfoque Espírita, estamos na pergunta 871, sobre conhecimento do futuro, tudo da lei de liberdade. Então, porque Deus tudo sabe, não ignora que um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova? Uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem. A resposta é extraordinária. Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado. Porque passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto. Ora, a prova não tem por fim dar a Deus esclarecimentos sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale. Mas dar ao homem toda a responsabilidade da sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Isso é lindo demais. Graças a Deus é verdadeiro. Graças a Deus. Só é. Então, continuando. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não o pode, em sua justiça, punir, nem recompensar,
por um ato ainda não praticado. Ou seja, nós somos submetidos à prova com toda a liberdade, Exato. dentro das circunstâncias de cada uma. É a perfeição divina que se revela nesses aparentemente pequenos casos. Porque você vê a perfeição da Terra no seu movimento por milhares talvez de séculos, né? E, no entanto, está sempre da mesma forma, certinho. É uma lei divina perfeita, a lei do movimento em todos os corpos. Tudo. Então, por que não seria entre nós os homens? Mas veja só, Vecmir. Isso. Enfim, estamos chegando ao fim da lei de liberdade, mas temos que primeiro um resumo teórico do móvel das nações humanas. Exato. E aqui é muito grande, bastaria que a gente fizesse alguns comentários. Exato. E recomendar a pessoa que lesse. Que, por exemplo, aqui, se você permite, eu começo a ler e passo para você. Não sei se você tem alguma coisa assinalada aí. Eu tenho aqui. Sim. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio por onde ele se acha colocado, quer pelas circunstâncias que o prevêem, mas será sempre livre de agir ou não agir. Então aí nós temos, não tem essa história mais assim e tal, que a gente aqui justificando lá durante o julgamento, a atitude que tomamos, mas na verdade Deus sabe o que ocorreu naquela oportunidade, né? Exato. Então nós temos tendências para o bem e para o mal. Exato. Diga aí a sua opinião. Exatamente, o senhor falou muito bem. Aliás, nós herdamos tendências. Exatamente. Herdamos tendências de outras vidas. E não fatalidade, herdamos tendências. Tendências. O que somos hoje é o somatório de todas as nossas reencarnações desde que quando fomos criados pelo nosso Pai Eterno. E aí nos mostra nesse resumo que nos remete a uma coisa chamada intenção. Que é a pergunta 747 do Livro dos Espíritos, tá? Lê lá embaixo, Fabiano, Vecmir, a fatalidade, como é vulgarmente entendida. Vai você, por favor. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Isso sempre nos mostra exatamente que, se nós cedermos à influência da matéria, nós vamos sucumbir nas provas, que por si só nós as escolhemos para ultrapassarmos aquilo que tenhamos feito no passado erradamente. Para ter quem o ajude a vencê-las, concedido lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Porque, na realidade, pessoal, nós estamos sempre acompanhados pela espiritualidade amiga e bondosa, que quando nós erramos, eles não vêm com um puxão de orelha. Eles simplesmente, você errou, Luiz, não tem problema. Vamos lhe dar oportunidade para que você venha a corrigir novamente. Isso é fantástico, pessoal. É, portanto, importantíssimo usarmos e entendermos o que é a fatalidade. Conquanto tem um estudo sobre isso no Livro dos Espíritos. Exatamente. Mas você pode ver aqui embaixo, leia aqui diante, por Vecmir, por favor. Contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Então não é por acaso que as coisas acontecem, né? A pessoa tira a loteria sozinho, às vezes acha que é um privilegiado de Deus, é uma prova muito grande. Né? Aliás, a riqueza, a pobreza e a sexualidade são 3 provas, pessoal, muito difíceis.
Muito. Por isso que ele faz ênfase aqui no Livro dos Espíritos com relação à riqueza. Porque se nós tivermos e não fazermos bom uso daquilo que nós temos no banco, nós vamos ser cobrados. E temos prova na vida pessoal, pelos amigos que conhecemos, de que a riqueza necessariamente não traz a felicidade. Não traz a felicidade, exatamente. Mas diz aqui, enfim, a fatalidade, continua lendo ali de tão grande que é, porque até você vai chegar numa frase muito importante. Mais adiante diz o seguinte, pessoal. A fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam por serem estes consequências da escolha que o espírito fez da sua existência de homem. Olha só, aí é fatalidade, porque se ele escolheu, vai ter que por enfrentar. Livre-arbítrio, não é isso, seu Gama? Isso, exatamente. E nesse livre-arbítrio, ele escolheu, ele vai passar por aquela prova. Foi quando eu estava com Chico Xavier lá em Uberaba, uma coisa se passou, que não passou naqueles dias, antes a pessoa me contou, né? Uhum. Então eu estava junto com o Chico, visitando as pessoas lá digamos assim, no local da pobreza onde ele estava visitando. Chegou-se uma mulher para ele e disse: Chico, existe alguma coisa que explique isso? Meu filho nasceu sem as pernas, sem os braços. Sem os braços, cego, entendeu? E meio mudo também. Houve mal. Então, agora o médico diz que tem que cortar os braços dele. As pernas. As pernas, né? As pernas. Vejam que a coisa existe ali também, mas eu não estou lembrando tão bem. Está lá na minha casa, o relato. Aí então ele disse assim: Chico, você tem explicação para isso, Emmanuel? Eu não sei de nada. Aí Chico perguntou a Emmanuel, Emmanuel disse: não sei, mas eu vou verificar. Uhum. Aí, passado um tempo, o Chico continuou a visita lá na favela. E, então, de repente, disse: Emmanuel voltou aqui com a resposta. E aí ficou todo mundo curioso. Qual é a resposta para isso? Nossa, horrível que a pessoa nasceu já condenada. Disse assim: olha, esse cidadão, ele suicidou-se nas 10 últimas vidas. Em função disso, ele recebeu uma pena muito séria. E agora quer cortar as penas dele. Por quê? Porque ele está pensando em se suicidar de novo. Nossa, então, deve cortar sim. E ele tem que ir até o fim dessa prova para resgatar. Isso chama-se imposição. Então se vê. Infelizmente. Porque às vezes nós somos tão recalcitrantes nos nossos erros. Chega uma hora que agora você vai ter que passar, queira ou não. Então, olha que importante. Então, mais à frente, diz assim, seu Gama. A fatalidade... mais à frente, nós já passamos por isso. Então, vai até o final dessa linha. De haver fatalidade no resultados de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhes o curso. Aí vem uma frase que é muito importante. Pelo amor de Deus, prestem atenção a ela. Falo para mim mesmo, por favor. Vamos prestar atenção a isso. Por favor, leia com toda a calma, Vecmir. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Por isso o Livro dos Espíritos se preocupa com a vida moral. Não é com a vida intelectual, não é com os bens, é a vida moral. E muita gente toma essa ou aquela providência, trai ao seu companheiro ou à sua companheira como se nada tivesse acontecido, mas é um ato da vida moral que vai resgatar, sem dúvida nenhuma. Tá? Eu tenho agora, dizendo para o final, Vecmir, na última página, e na 10ª linha mais ou menos, que eu gostaria que você lesse enfaticamente, diz aqui: se dessa luta contra as tendências... Antes, seu Gama, eu gostaria de dizer o seguinte, que nessa mesma resposta, que é bem comprida, é muito grande, diz assim: não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. É exatamente para a gente não sucumbir, gente. Porque a tentação da vida material é grande, é muito grande. Agora, quando nós tomamos uma decisão acertada, isso nos traz aqui dentro uma satisfação que só nós mesmos conseguimos avaliar. Exatamente. Então, passemos, Vira a página, isso. Vamos ao final da resposta.
Diz a assim, 10ª linha por aí. Se Isso. desta luta, se dessa luta sai vencedor, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que era, nem pior, nem melhor. Será uma prova que lhe cumpre recomeçar, podendo suceder que longo tempo gaste nessa alternativa. e o que será longo tempo aí, né? Dentro da doutrina A gente não espírita. sabe, né? Mas que a gente fique feliz que temos conseguido fazer um estudo detalhado da lei de liberdade para ver como isso mexe de perto na vida da gente. Sabemos de casos de pessoas que, por exemplo, tiraram a loteria esportiva sozinho e foram profundamente infelizes. Casou-se com uma pessoa muito mais jovem, deu tudo errado e no final aquilo foi mais uma prova que ele não conseguiu Que ele superar. conseguiu, infelizmente. Isso foi né? público. Bom, mas estamos entrando agora em um capítulo muito importante, que é a Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, no capítulo 1. O que é que vamos examinar nisso? Vamos lá, Weckmiller. Então, nós vamos analisar nos subitens justiça e direitos naturais, direito de propriedade, roubo, caridade e amor ao próximo, amor materno e filial. Repare que o tema é importante, cada subtítulo desse aí implica em várias considerações. Vamos lá, então, apenas falar que vamos analisar o primeiro item, que é justiça e direitos naturais. Pois é, seu Gama. Sua pergunta 873, para que deixarmos claro que vamos não ler nem estudar, apenas para dizer, a pergunta é essa. O sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Vejam bem, reflitam nisso, porque é isso que nós vamos abordar da próxima vez. Exatamente. Tá Me certo? parece que agora acho que nós estamos no final do nosso tempo, Se né, seu Deus Gama? permitir, há de ser Tá assim, certo? Weckmiller. Então, eu só gostaria de dizer uma coisa e passar para o Weckmiller. Mas para você falar, por favor, porque já disseram assim, você sempre usou essa frase. Mas Então eu vou usar de deixar pro novo, final. posso usar? Vamos deixar para o final, Não. seu Gama. Então, bora. Tá Weckmiller. certo? Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita, tá certo? É aos sábados, às 7h30. As reprises, às segundas-feiras, às 0h30. Às quartas-feiras, 6h30. Às quintas-feiras, às 0h30. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Essa linda frase é de Chico Xavier, com a qual concluímos o nosso programa de hoje. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC, a TV do Correio da Manhã.